4, do versículo 1 ao 8. Nós temos um irmão nos visitando. Como que é o nome do irmão? Gilberto. Vamos dizer a ele: seja bem-vindo em nome de Jesus. Meu irmão, seja bem-vindo à casa do Pai. Sempre sentiu o desejo de adorar, cultuar ao Senhor, vem que você será muito bem-vindo. Amém? Gênesis, capítulo número 4, do 1 ao 8. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste, e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Pai, nós te louvamos e agradecemos pela tua santa palavra. Espírito Santo de Deus, tem total liberdade neste lugar. Que não seja eu a ministrar, mas que seja o teu Santo Espírito a falar aos nossos corações. Fala conosco através da tua palavra, que o nosso coração ele venha estar aberto para receber a tua palavra, porque a tua palavra é que nos transforma, e que cada um de nós possamos sair daqui melhores do que nós entramos. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar? Irmãos, a palavra que o Senhor colocou ao meu coração para estar compartilhando com a igreja no dia de hoje, o título desta mensagem é: qual é a motivação por trás daquilo que nós estamos fazendo? Qual é a motivação por trás daquilo que eu e você estamos fazendo para Deus? Qual que é a nossa motivação? Nós vemos aqui Gênesis capítulo 4, aqui fala sobre a oferta de Caim e Abel. Nós vimos aqui que Deus ele se atenta para a oferta de Abel, mas ele não se atenta para a oferta de Caim. E fica uma reflexão para mim e para você, como nós temos ofertado ao Senhor. E nós não estamos falando aqui de dinheiro, nós estamos falando aqui da adoração. Nós estamos falando aqui da entrega ao Senhor. Nós precisamos entender que quando nós ofertamos ao Senhor, Ele olha primeiramente para o caráter do ofertante. Deus olha para o nosso caráter, Deus olha para o nosso coração. Como que eu tenho feito a obra do Senhor? Como que eu tenho ofertado diante do altar do Senhor? Nós precisamos entender que para Deus precisa ser o melhor e o primeiro. Nós precisamos entender que aquilo que eu faço para o Senhor precisa ser o meu melhor e precisa ser o primeiro. Precisa ser de coração. E como que está o nosso caráter? Porque não adianta eu fazer a obra de Deus, não adianta eu fazer as coisas para Deus se o meu caráter está corrompido. Nós podemos ver claramente aqui que havia algo de errado com a oferta de Caim. Caim havia ali uma certa oposição ao seu irmão Abel. Havia ali algo que estava desagradando ao coração do pai, desagradando ao coração do Senhor, e o Senhor não recebe a oferta de Caim. Isso me ensina e te ensina que Deus não recebe qualquer oferta. Deus não recebe qualquer adoração. Ele recebe a adoração, aquela que é de coração, uma adoração perfeita. O Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade.
A adoração que Deus recebe é a adoração que é em espírito e em verdade. Não adianta eu honrar ao Senhor com os meus lábios se o meu coração está longe dele. Não adianta eu falar palavras bonitas para o Senhor, cantar louvores bonitos para o Senhor, se o meu coração está longe dele. O meu coração precisa estar perto do Pai, porque quando eu adoro ao Senhor em espírito e em verdade, quando eu tenho uma verdadeira adoração diante do Pai, o céu se abre sobre a nossa vida. A verdadeira adoração, ela tem o poder de trazer o céu para a terra. A verdadeira adoração, ela toca o coração do Pai, e o Pai traz a bênção, o favor dele sobre a nossa vida. Deus vai receber a nossa adoração quando nós fizermos de todo o nosso coração. Deus vai receber o nosso culto quando o nosso culto for exclusivamente para Ele. Quando eu não estiver fazendo algo para impressionar pessoas ou para agradar pessoas A ou B, eu preciso entender que o meu culto é para adorar o meu Criador. Aquilo que eu faço na casa do Senhor, a obra que eu realizo para o Senhor na sua casa, em qualquer lugar que eu estiver, é para a glória dele. Amém? Ao ofertarmos ao Senhor, precisamos entender que Ele olha primeiramente para o nosso caráter. Ele olha para o nosso coração. E fica uma reflexão para mim e para você: como que está o nosso coração diante do Eterno? Como que está a nossa caminhada diante do Senhor? Como que eu tenho feito a obra de Deus? Eu tenho feito a obra do Senhor relaxadamente? Deus não vai receber, não vai passar aqui da laje. Aquilo que eu faço, os louvores que eu canto, a ministração que eu prego, a dança que eu ministro, aquilo que eu faço para o Senhor, não vai passar da laje se o meu coração não estiver nele. O meu coração e o seu coração precisam estar em Deus. Qual que é a nossa motivação? Qual que é a motivação do nosso coração? Por que nós estamos fazendo a obra do Senhor? Por que nós estamos nos movendo no Senhor? Deus não recebe uma oferta ou uma adoração de pessoas mau caráter. Deus não recebe a oferta ou adoração de pessoas mau caráter ou mal intencionadas. Deus não recebe. Nós vimos aqui claramente, Deus não recebeu a oferta de Caim. E Deus trouxe um alerta para ele: olha, o pecado jaz à sua porta. O pecado está batendo na sua porta. Cabe a você decidir. Se você fizer o bem, você vai ser aceito. Mas se você não fizer o bem, não será aceito. Isso eu e você precisamos entender. Precisamos colocar no nosso coração: aquilo que eu faço para o Senhor precisa ser o meu melhor. Não é ser melhor do que as outras pessoas, é dar o meu melhor para o Senhor. Porque Ele deu o melhor dele por nós na cruz do Calvário. Ele deu o seu único filho para morrer em nosso lugar. Então Deus não recebe qualquer oferta, Deus não recebe adoração de pessoas mau caráter, de pessoas mal intencionadas. Nós precisamos cuidar do nosso coração. A Bíblia diz que de tudo que nós devemos guardar, guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Como que está o seu coração hoje? Como que está o meu coração hoje? Acumular mágoas e invejas deforma a imagem de Deus que está em nós e nos torna vulneráveis à influência maligna. Acumular mágoas e invejas ou ressentimentos deforma a imagem de Deus que está em nós e nos torna vulneráveis à influência maligna. Nós não podemos guardar mágoas em nosso coração, nós não podemos ter inveja em nosso coração. Caim certamente tinha inveja do seu irmão. Por algum motivo ele tinha uma certa inveja ali, por causa da oferta de Abel, porque o Senhor havia aceitado a oferta de Abel, tanto é que ele mata o seu próprio irmão. Nós temos que tomar cuidado, nós temos que resolver as pendências que existem dentro de nós, porque nós somos seres humanos sujeitos ao erro. Se nós pecarmos, se nós falharmos, nós temos que ser sinceros, sermos humildes, de pedir perdão, de resolver as nossas pendências para depois fazermos a obra de Deus, para depois ofertarmos diante do altar do Senhor, para depois falarmos em nome do Senhor. Nós temos que cuidar do nosso coração. E como que está o nosso coração hoje? É uma palavra forte, sim, mas ela é necessária para nós nos dias de hoje. Como está o nosso coração? É para nós refletirmos como que está o nosso coração.
Como que está a nossa caminhada no dia a dia? Como que está a minha convivência com o meu vizinho? Como que está a minha vivência no dia a dia, no meu trabalho, na minha escola, onde eu vou, onde eu estou? Eu tenho sido um cristão lá fora? Porque o verdadeiro cristão, ele é lá fora. Aqui dentro é muito fácil, eu preciso demonstrar o meu cristianismo lá fora. A igreja é os chamados para fora, chamados para impactar vidas através do Evangelho. Então não acumule mágoas ou invejas, porque isso pode deformar a imagem de Deus que habita em nós. E acontecendo isso, nós nos tornamos vulneráveis à influência maligna. Caim estava vulnerável. O Senhor traz um alerta para ele, mas mesmo o Senhor trazendo um alerta, ele não muda o seu pensamento, tanto é que ele mata o seu irmão. Nós temos que tomar cuidado com o pecado. Nós temos que tomar cuidado com o nosso coração. Qual que é a motivação do nosso coração? Eu estou fazendo para aparecer, para mostrar que eu sou melhor do que o outro? Ou eu estou fazendo porque é para a glória do Pai? É algo que nós temos que tomar cuidado, para que não haja competição no reino de Deus, para que não haja comparação, porque a comparação ela vai gerar uma competição. Então nós temos que cuidar. Quando nós falamos aqui de oferta, não está falando simplesmente do dízimo, da oferta, do dinheiro que você coloca no gasofilácio, não está falando da sua adoração. Está falando daquilo que você está fazendo na casa de Deus. Porque tudo aquilo que nós fazemos na casa do Senhor, ou fora da casa do Senhor, para abençoar pessoas, é uma adoração. É uma adoração. E como que tem sido a nossa adoração? Nós não podemos adorar o Senhor com os nossos lábios e o nosso coração ficar distante dele. O nosso coração precisa estar próximo do Senhor. Cuidado com o que você coloca diante do altar do Senhor. Cuidado com aquilo que você coloca diante do altar do Eterno. Nós temos que tomar cuidado com as nossas ofertas, com aquilo que nós ofertamos ao Senhor, com aquilo que nós colocamos diante do Senhor. Isso é muito sério. Isso é muito sério, porque Deus não recebe qualquer oferta, Deus não recebe qualquer adoração. Nadab e Abiú, filhos de Arão, morreram na presença do Senhor. Eles ofereceram fogo estranho ao Senhor e morreram. Nós vimos no Novo Testamento, Ananias e Safira, eles foram ofertar ao Senhor e mentiram ao Espírito Santo, e os dois morreram. Porque eles tentaram ludibriar, eles tentaram mentir para o Espírito Santo de Deus. Isso traz um alerta para nós. A nossa adoração, ela precisa ser uma perfeita adoração. A adoração que vai impactar, que vai chegar aos céus e que os céus vai descer sobre nós. Uma adoração perfeita é uma adoração que vem da sinceridade do nosso coração. Não é dizer palavras bonitas, mas é você se entregar totalmente para o Senhor. É você entender que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Que não é para nós. A adoração não é para o pastor, não é para a pastora, não é para o líder. A adoração é para o Senhor. A glória é dele, a glória pertence somente a ele. E como que está o nosso coração hoje? Não adianta eu passar a semana inteira falando mal dos meus irmãos, falando mal da minha congregação, falando mal das outras congregações, falando mal de pessoas, deturpando o Evangelho, e chegar no domingo e eu querer ofertar algo para Deus. Deus não vai receber, porque o nosso culto ele começa em casa. O nosso culto ele é dia após dia. A nossa adoração não é só quando nós estamos no templo. A nossa adoração é no dia a dia, é no secreto. O que eu tenho sido longe dos irmãos da igreja? O que eu tenho sido quando ninguém está me vendo? Sozinho, no secreto. Nós precisamos nos lembrar que o Espírito de Deus está conosco em todo momento. Os olhos do Senhor estão nos contemplando em todos os lugares que nós vamos. E como que está o nosso coração hoje? Como que está a nossa oferta para Deus hoje? Nós precisamos cuidar, porque nós não sabemos o dia que o Senhor voltará. Nós não sabemos nem o dia nem a hora. E como que nós estamos hoje? Será que nós estamos preparados para a volta do Senhor? Será que como igreja nós estamos preparados? Será que Deus está recebendo o nosso culto? Uma pergunta para nós refletirmos.
Será que Deus está recebendo a minha adoração, a sua adoração? Será que nós estamos fazendo da forma certa? Não adianta eu fazer o certo da forma errada. Existe uma forma certa de fazer. Nós precisamos entender que a nossa vida, existem princípios e valores bíblicos que nós temos que seguir. Existem princípios e valores que eu e você não podemos negociar. Princípios e valores bíblicos que precisam ser mantidos, que precisam ser cultivados por mim e por você. Cuidado com o que você coloca diante do altar do Senhor. Cuidado com as palavras. Cuidado com a oferta. Tudo que você for fazer para Deus, dê sempre o seu melhor e o primeiro. Tudo que você for fazer para Deus, dê sempre o seu melhor e o primeiro. Deus, Ele merece o nosso melhor. Deus merece o primeiro. A nossa oferta para o Senhor precisa ser o nosso melhor. Vamos dar um exemplo aqui, quando nós somos convidados para uma festa de casamento, para um aniversário, para alguma coisa aqui dessa terra, nós nos preparamos. Nós nos organizamos financeiramente falando, nós nos preparamos, arrumamos, organizamos tudo bem perfeitamente para que aconteça tudo da melhor forma. E quando nós estamos nos preparando para o culto, como que é o nosso dia? Como que é a nossa preparação para estar na casa de Deus? O salmista Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que está tendo alegria no nosso coração de estar na casa do Pai? Será que está tendo alegria de estar na casa do Senhor? Alegria da salvação, alegria de servir ao Senhor. Servir ao Senhor, irmãos, não pode ser um peso para nós. Servir ao Altíssimo não pode ser um peso. Fazer a obra de Deus não pode ser um peso. Eu não posso fazer a obra do Senhor e sair reclamando: ah, mas fulano de tal fez assim, ah, mas eu não queria fazer, ah, mas está pesado para mim. Eu quero dizer uma coisa para você: faça a obra do Senhor com o seu melhor. Dê o seu melhor para Deus. Deus está recebendo a nossa adoração. Aleluia. Mas quando essa adoração, ela vem de dentro do nosso coração, quando essa adoração, ela vem de um espírito contrito e quebrantado. Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Deus não rejeita uma adoração que ela é sincera, que ela vem do seu coração. Você não precisa ter as melhores palavras, você não precisa falar bonito, você precisa falar aquilo que precisa ser dito. Você precisa andar pelo certo, andar pela verdade, cumprir princípios bíblicos. Quando você cumpre princípios bíblicos, a bênção de Deus, ela vem sobre a sua vida. Quando você oferta o seu melhor para o Senhor, Ele recebe a sua adoração. Deus recebeu a oferta de Abel porque ela foi pela fé. Uma oferta pela fé. Ele ofertou o seu melhor e Ele ofertou pela fé. Amém? Então, tudo aquilo que nós formos fazer para Deus, nós precisamos dar sempre o nosso melhor e o primeiro. Amém? Deus requer de nós uma perfeita adoração. Deus não precisa de nós, somos nós que precisamos dele. Esse é o primeiro ponto, é o ponto-chave que eu e você precisamos ter. Deus não precisa da nossa adoração, porque Ele tem a voz dos anjos. Os anjos a todo momento estão dizendo para Ele: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A todo momento, a todo instante, eles não param de adorar ao Senhor. Então Deus não precisa da nossa adoração, é nós que precisamos do Senhor. Quando nós adoramos, o céu vem sobre nós. Quando nós adoramos, a glória de Deus nos reveste e nós temos a capacitação do Espírito Santo para pregar as boas novas. Aleluia. Quando você adora o Senhor em espírito e em verdade, a bênção de Deus vem sobre a sua vida. Deus te capacita, Deus te fortalece para você vencer no dia mau. Aleluia. Quando nós adoramos ao Senhor, o céu se abre e a glória de Deus vem sobre nós. Aleluia. E não tem nada melhor do que a glória de Deus. Quando você tem a glória de Deus sobre a sua vida, o seu dia se torna um dia mais alegre. O seu dia se torna um dia melhor. Os problemas, eles vêm, mas você tem a certeza de que a glória de Deus está com você. E você vai passar pelo vale, e você vai passar pelo deserto, e você vai enfrentar essa enfermidade de cabeça erguida, porque você sabe que a glória de Deus está com você. Aleluia. Então, uma perfeita adoração, ela nos conecta com o Pai. Uma perfeita adoração, ela nos leva diante da sala do trono. Uma perfeita adoração, ela nos revela a glória de Deus. Ela nos revela quem é o Senhor. Se eu quero conhecer quem é o meu Pai, quem é o Senhor, quem é Deus, eu preciso dar a Ele uma perfeita adoração, um perfeito louvor.
Um louvor que sai de dentro do nosso coração. Palavras que saem de dentro do coração, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou aqui diante da Tua presença. Eu reconheço que eu sou falho. Eu reconheço que eu sou pecador. E eu necessito da Tua misericórdia. E eu necessito da Tua graça. Eu necessito do Teu perdão. É isso que nós precisamos fazer. Chegar diante do Senhor e rasgar o nosso coração. Davi, quando ele pecou, quando ele adulterou, quando ele errou diante do Senhor, e o profeta Natan vem para ele e mostra para ele o seu pecado, Davi, a Bíblia diz que ele rasga o seu coração diante do Senhor. Ele abre o seu coração diante do Senhor e diz: Senhor, eu pequei contra Ti. E quando ele abre o seu coração para o Senhor, quando ele se arrepende, Deus traz o perdão para a vida dele. Deus deu uma nova chance para Davi. E é isso que Ele quer fazer comigo e com você. A Bíblia diz que o Senhor não rejeita. Quando você reconhece o seu pecado, quando você abandona o pecado, quando você decide caminhar pelo certo, Deus ele traz o perdão, Deus ele traz a bênção dele sobre a sua vida, e você tem uma nova história para a glória do Eterno. Amém? Deus requer de nós uma perfeita adoração. Então o nosso culto para Deus, a partir de hoje, não vai ser mais o mesmo. Nós vamos chegar aqui, nós vamos dar o nosso melhor, nós vamos fazer o nosso melhor, as melhores palmas, os melhores louvores, a melhor adoração, porque Ele está na casa, porque Ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Ao acordarmos pela nossa manhã, nós vamos dar glória a Deus, porque Ele merece toda a glória e todo o louvor. Nós vamos dizer: Senhor, eu estou aqui de pé porque a Tua graça me sustentou. Eu estou aqui diante da Tua presença porque a glória do Senhor me sustenta todos os dias. É isso que o Senhor quer ouvir de mim e de você. Nós precisamos fazer tudo por meio da fé. Hebreus capítulo número 11, verso 4. Abra sua Bíblia comigo, Hebreus 11, 4. Hebreus capítulo número 11, versículos número 4. Hebreus capítulo número 11, versículo 4, diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício maior que Caim, pela qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício maior do que Caim. Então tudo aquilo que eu faço para o Senhor precisa ser pela fé. A oferta de Caim, a oferta de Abel, ela foi aceita porque ela foi uma oferta pela fé. Já a oferta de Caim, ela não foi aceita pelo Senhor. E o Senhor diz para ele, lá no versículo 6 de Gênesis 4, o Senhor disse a Caim: por que tiraste e por que descaiu o seu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. O Senhor trouxe um alerta para Caim, dizendo para ele: olha, o pecado jaz à sua porta, o pecado está batendo na sua porta, e você deve dominar sobre o seu desejo. E é isso que o Senhor está dizendo para mim e para você. É uma decisão nossa, é uma decisão minha e sua. E aí nós continuarmos lendo aqui, nós vamos ver que Caim, ele não se arrepende, ele decide tirar a vida do seu próprio irmão. Além dele oferecer uma oferta ali que desagradou o coração do pai, ele se irrita com o seu irmão, ele se enfurece contra o seu próprio irmão e decide tirar a vida do seu irmão. E nós vamos, se você continuar lendo, você vai ver que Deus ainda tem misericórdia de Caim, porque Deus expulsa ele ali, mas Deus retira ele da sua presença, mas ele coloca uma marca em Caim para que todos que o vissem não o matassem.
Deus ainda tem misericórdia de Caim. Como nós temos ofertado ao Senhor? Uma pergunta para a nossa reflexão: como nós temos ofertado ao Senhor? Como tem sido o nosso culto para o Senhor? Como tem sido o nosso culto em nossa casa? Como tem sido a nossa adoração na nossa casa? E mais, qual que é a nossa motivação? Qual que é a motivação por detrás daquilo que nós fazemos? Qual que é a motivação por trás daquilo que você está fazendo? Nós estamos fazendo para impressionar os homens ou nós estamos fazendo para agradar o Pai? Nós estamos fazendo para mostrar que nós somos melhores do que A ou B, ou nós estamos fazendo para agradar ao nosso Criador? É algo muito sério que eu e você precisamos rever, precisamos olhar para dentro de nós e rever como que está sendo o nosso culto, como que está sendo a nossa adoração ao Senhor, como que está a nossa caminhada diante do Senhor. O que eu estou fazendo está tendo relevância? O que eu estou fazendo de coração, com alegria, porque eu amo estar na casa do Pai, porque eu decido fazer, porque eu quero fazer, ou eu estou fazendo para agradar alguém, ou eu estou fazendo porque me colocaram em algum lugar, me pediram para fazer algo? Nós precisamos ser sinceros conosco, nós precisamos ser sinceros com o Senhor. Não adianta eu fazer algo simplesmente para te agradar. Não adianta você fazer algo simplesmente para me agradar. Você precisa fazer algo, eu preciso fazer algo para agradar ao Senhor, para agradar ao nosso Senhor, porque só assim Ele vai receber a nossa adoração. Só assim Ele vai receber o nosso culto, quando vier de dentro do nosso coração. Quando não for um peso para nós estar na casa do Pai. Quando não for um peso para nós fazer a obra do Senhor. E a Bíblia traz um alerta para nós, que nós não podemos fazer a obra do Senhor relaxadamente. Ou seja, não podemos fazer a obra do Senhor de qualquer maneira. Nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. Olhar para dentro de nós e rever os nossos conceitos, rever os nossos valores. Eu te convido a se colocar de pé, fechar os teus olhos, a curvar a tua cabeça diante do Senhor, refletir